Trigo importado deve ter redução de volume nos próximos meses. Vamos falar sobre isso com os comentários de Vlamir Brandalize. Você já acompanha o Paracatu Rural pelo YouTube? Inscreva-se no canal, marque o sininho, compartilhe os vídeos, deixe seu comentário e dá aquele joinha. Mercado Agrícola. Produtores de trigo estão com atenções voltadas aos trabalhos de campo. O ritmo da semeadura é considerado satisfatório por agentes consultados pelo CEPEA e a expectativa é de que o clima favoreça a produção neste ano. Dados da SEAB-DERAL, divulgados no último dia 6, mostram que 26% da área esperada no Paraná, segundo o maior estado produtor, havia sido semeada com as atividades mais avançadas nas regiões norte e noroeste do estado. Quanto aos preços de negociação do cereal, estes registram pequenas oscilações. Em abril, os valores do trigo foram os maiores desde o último trimestre de 2024. Agora, em maio, demandantes do cereal passaram a ter certa resistência em conceder novos reajustes positivos nas compras de novos lotes. Além disso, essa postura de compradores também está atrelada às recentes desvalorizações externas do trigo. A possibilidade de acordo entre Rússia e Ucrânia por uma trégua na guerra pode ter interferência direta no mercado do trigo. Os dois países estão entre os principais produtores mundiais e, de volta ao mercado, vão querer valorização de suas mercadorias em meio à alta demanda mundial. O consultor Vlamir Brandalize explica que esse cenário externo deve contribuir para a entrada cada vez menor de trigo importado ao Brasil, tendo em vista que os preços para compra devem ser menores. Mercado do trigo mostrado em Chicago com leve pressão positiva, animado também com relação à questão de acordos comerciais e China voltando aos negócios. China é compradora de trigo no mercado internacional, ela compra trigo no leste europeu, compra trigo americano, e o mercado do trigo vai consolidando, conseguindo ficar acima de 5,10 o spot julho, acima de 5,5 os meses de dezembro em diante, mas com fundamentos positivos, porque a produção de trigo no mundo vai ser menor que a demanda e automaticamente à frente nós vamos ver pressão positiva aí no mercado do trigo, porque nesse momento temos aí a qualidade das lavouras americanas, da safra de trigo que está no campo ainda não é boa. Nesse momento tem 8% de lavouras excelentes, 46% de lavouras boas, 28% regulares, 12% de ruins e 6% de péssimas. Melhorou um pouco em relação à semana passada, porque nessa semana está com 54% de lavoura boa excelente, semana passada era 51% e o ano passado era 50%. Lembrando que o ano passado foi a pior safra em qualidade em mais de 20 anos. Então a safra com 54% ainda não é considerada boa. O ideal de uma safra boa é acima de 65%, 70% de lavoura boa excelente. Essa é a condição da safra americana nesse momento aí. Com relação ao trigo, na exportação, trigo brasileiro de janeiro até agora 1.556.000 toneladas embarcadas. O ano passado tinha 2.430.000. As importações de trigo nesses primeiros meses do ano está com 2.697.5 mil toneladas e o ano passado tinha 2.360.000 toneladas, segundo a CSEX. Ou seja, está importando ainda de contratos antigos, né? Logo, logo começa a desaparecer esses contratos aí e aí o mercado vai girar diferente, né? Porque o trigo importado não chega tão barato que nem o trigo comprado no ano passado, que ainda está sendo internalizado. O que a gente está vendo nos campos do trigo é uma redução da área plantada. Produtores do Paraná seguem plantando e vai confirmando queda de área. Em geral, há uma expectativa que a área brasileira de trigo deva cair entre 20% e 22%. E com isso, um potencial de safra talvez menor, né? Então, essa é a condição que está se mostrando aí num ano que o mercado mostra condições de valores de trigo melhores que no ano passado, né? As condições são melhores, o ambiente de negócio do trigo pode ficar melhor e a importação de trigo, assim que a Ucrânia e a Rússia deram uma acalmada na guerra ou fizeram um acordo, certamente
certamente vai valorizar rublo, vai valorizar o hryvnia ali na Ucrânia, e eles vão querer mais dólares pelo trigo. E estamos falando de dois importantes, o maior exportador mundial, que é a Rússia, e normalmente o terceiro maior exportador mundial, terceiro, quarto, disputando ali, que é a Ucrânia, logo atrás dos Estados Unidos, que é o segundo, e o segundo, que é os Estados Unidos, está com qualidade de safra ainda duvidosa, enquanto isso a safra da Rússia é uma safra muito menor que o ano passado. Você fala em queda de mais de 10 milhões de toneladas da produção, que vai refletir em exportações menores também. Então esse é o nosso quadro do mercado do trigo. Torne-se mais como Jesus pelo ato de dar. Todas as coisas na sua vida são um presente de Deus, porque Deus é generoso. Deus quer que os seus filhos se tornem como Ele. Ele quer que você aprenda que pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Você diz: eu realmente amo meus filhos? Você dá a eles o seu tempo? Eu realmente amo a minha esposa? Você dá a ela a sua atenção? Amor é isso. Amor se torna mais amoroso quando se torna mais generoso. Toda vez que você é generoso, uma mudança ocorre em você. Toda vez que você dá, seu coração se move em direção a Deus. Você se torna mais amoroso toda vez que você dá. Se torna mais como Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 11 diz: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. O que nós estamos falando aqui é extremamente contra a cultura, porque a nossa cultura não nos diz para dar. Tudo o que ela diz é pegue. Você concorda que nós estamos vivendo uma cultura cada vez mais autocentrada? O narcisismo está em ascensão. Tudo é sobre mim, eu, minhas coisas, minhas necessidades, eu. Nós temos um problema com o eu. Quando você é generoso, isso tira o foco de si mesmo e então você pode parar de pensar em si e começar a pensar nos outros. Filipenses 2, 4 e 5 diz: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.